Essa questão 121, ela é uma questão que vai descrever o funcionamento do ouvido humano e a existência de um limiar de audibilidade, abaixo do qual o som não consegue mais ser percebido. Ele fornece um gráfico que vai mostrar as curvas de igual audibilidade, medidas em fons, relacionando a frequência com o nível da intensidade em decibéis. Essa questão, ela tem uma roupagem da física, mas você não precisa saber absolutamente nada de física para matar essa questão. Ué, mas o que eu preciso saber, Alex? Você precisa saber interpretar os dados de um gráfico. É interpretação gráfica, só isso. Se você sabe interpretar um gráfico, você mata essa questão sem saber absolutamente nada de física. Mas como ela tem uma roupagem da física e ela está abordando duas unidades da acústica, o decibel e o fon, vale a pena a gente dar uma olhadinha e buscar entender a diferença entre esses dois indivíduos, né? Então, você percebe que o texto dá essas duas unidades, o decibel e o fon, e qual é a diferença básica entre eles? O que o decibel ele vai medir? Ele vai medir a intensidade física do som. Lembre-se, som é uma espécie de onda. Onda transporta energia. Quanto mais energia essa onda sonora transportar, mais forte é o som, maiores serão os picos que a sua amplitude vai dar. Quanto mais fraco for um som, menos energia essa onda sonora estaria transportando, então você vai ter uma amplitude menorzinha, certo? Na verdade, a intensidade do som, né, ela vai mostrar para a gente o quão forte um som realmente é. Ou seja, o que esse som representa? Por exemplo, um sussurro. Você mede a intensidade do sussurro e você chega a um valor de 30 decibéis. Um trânsito pesado, ele está lá marcando 85 decibéis. Um show de rock, 110 decibéis. Perceba que quanto maior a energia dessa onda sonora, maior é a intensidade do som. E veja que ele é expresso por um número. Então, ele é de natureza objetiva, ou seja, não importa se é eu, se é você ou se é outra pessoa que está medindo. O valor obtido nessa medição vai ser igual, tá? Sendo medido através de quê? Através de um instrumento. Bom, e esse tal de fon? Esse fon, ele mostra para a gente como é que a gente vai perceber essa intensidade. Como é que os nossos ouvidos irão perceber a intensidade desse som? Então, nosso ouvido, ele não vai conseguir perceber sons da mesma maneira. Sons graves e sons agudos com a mesma intensidade em decibéis podem parecer mais fraco ou mais forte. Então veja que o fon aqui, ele está meio que representando o quão alto um som com uma determinada intensidade pode parecer para o ouvido humano. Ou seja, o que esse som faz você sentir? Ele é um som agradável? Ele é um som irritante? Então ele está relacionado com aquilo que é medido pelo ouvido humano. Então é uma medida subjetiva, é uma medida que não tem um aparelho. Cada pessoa vai ter um certo grau para perceber essa intensidade, certo? Então ela é uma medida subjetiva. Podemos citar aqui um exemplo. Imagina uma geladeira fazendo um som grave de 50 decibéis, né? E você tem também um apito agudo que também apresenta a mesma intensidade, 50 decibéis. Então veja que a intensidade física do som é a mesma. Mas, como esse som de 50 decibéis ele tem uma frequência menor, ele é um som mais grave,
O nosso ouvido sente pouco. Esse sentir pouco está relacionado o quê? Aos poucos fões que esse som vai apresentar. Já um apito, também com a mesma intensidade, 50 decibéis, ele vai parecer mais alto, ou seja, ele vai provocar no nosso ouvido um certo incômodo. Então, isso está relacionado com o quê? Com o som apresentar aqui, ó, uma quantidade de fões maior. Bom, então o que que ele pede nessa questão? Ele quer saber, considerando uma frequência de 90 Hz, qual é o menor nível de intensidade em decibéis para que você possa perceber algum som. Como eu falei para vocês, você não precisa saber absolutamente nada de física, você precisa saber interpretar o gráfico. Então, vamos analisar algumas informações que esse gráfico passa para a gente? Bom, veja que a primeira coisa que você tem que analisar é o que está escrito no texto. O texto diz que qualquer ponto ao longo de uma mesma curva vai provocar no seu ouvido a mesma sensação de audibilidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a sensação de 70 Fons e eu vou caminhando para cá, o que que vai acontecendo? Eu vou perceber que, caminhando nessa curva, a minha sensação não muda, vai ser 70 Fons. O que que vai mudar? Vai mudar é a intensidade em decibéis. Então, por exemplo, aqui nesse ponto aqui eu tenho uma frequência de 500 Hz, uma sensação de 70 Fons, né? E eu tenho aqui 70 decibéis. Porém, quando eu venho para cá, para 100 Hz de frequência, eu continuo tendo a mesma sensação, 70 Fons. O que muda? O que vai mudar agora é a minha intensidade em decibéis. Então, enquanto você estiver nessa curva, a sua sensação é a mesma. Todos aqui vão ter 70 Fons, todos nessa curva vão ter 60 Fons, todos nessa vão ter 50, 40, 30 e assim por diante, tá? Outra coisa importante que nós precisamos observar é que, para um som de 1000 Hz de frequência, cadê o 1000 aqui? O 1000 está aqui, ó, o 1000 está aqui. Vamos traçar uma linha nesse 1000? O 1000 está aqui, ó, 1000 Hz. O que que vai acontecer de especial? Qualquer valor que você pegar em Fons vai ser igual em valor em decibel. Como assim? Não entendi. Olha para cá. Se você pegar aqui, ó, 0 Fons, você vai perceber que você vai ter 0 decibéis. Se você pegar aqui, ó, 10 Fons, você vai ter 10 decibéis. Se você pegar 20 Fons, você vai ter 20 decibéis. Se você pegar 30 Fons, você vai ter 30 decibéis, ou seja, as leituras são iguais, tanto em decibéis quanto em Fons, tá? Porém, quando você vai para cima ou para baixo, isso já não é mais verdade, né? E aí o que que ele pede nessa questão? Ele quer, tomando como referência a frequência de 90 Hz, cadê 90 aqui, ó? O 100 está aqui, ó. O nosso 90 está ao lado, ao 90 aqui, ó, 90 Hz está aqui. Qual deve ser a intensidade em decibéis para que você tenha a menor sensibilidade auditiva? Ou seja, a curva com limite de audibilidade é essa aqui, ó, é a curva do 0 Fon. Então é só você caminhar até chegar a 90 Hz. Aqui, ó, cheguei a 90 Hz. Quando eu chego em 90 Hz, né, qual é a minha intensidade em decibel?
40 decibéis, né? Então veja que todos que estão dentro dessa curva estão no limite de audibilidade. Porém, para a frequência de 90 Hz, a percepção do nível de intensidade é de 40 decibéis. Gabarito, letra D.